Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Davi Caríquio Santos, sou aluno do mestrado em música pela Universidade Federal do Pará, orientado pela professora Gabriela de Matos Afonso. Hoje venho apresentar para vocês a minha pesquisa intitulada Análise Estrutural e de Influências Estilísticas no Noturno do Igarapé número 1 de Altino Pimenta. Trata-se de uma importante obra do repertório pianístico paraense, de nível intermediário avançado e duração de aproximadamente 4 minutos e meio. Antes de entrar na análise da peça em si, farei um pequeno preâmbulo relacionado à vida e obra de Altino Pimenta e também à origem do estilo composicional em que esta peça se inspira, o noturno. Altino Rosário Salazar Pimenta nasceu em 1921 em Belém do Pará, onde ficou até por volta dos seus 20 anos. Após isso, viajou a outros estados e também fez diversos cursos com grandes pianistas, como Magdalena Tagliaferro, Lourenço Fernandes, entre outros. A complexidade na execução das suas obras demonstra os seus traços de excelente performance. A influência de compositores tradicionais, como Chopin, Debussy e Rachmaninoff em suas obras, também revela sua formação erudita. O gosto pela música popular, pelas riquezas da Amazônia e pela música brasileira também são evidentes em suas obras, principalmente devido à sua atuação nas rádios, onde teve contato com os mais variados estilos. Portanto, percebe-se na sua obra influências de Villa-Lobos, bem como do jazz, do choro, do baião e vários elementos musicais, e vários estilos musicais. Sagrou-se como compositor em 1990, no estado do Pará, foi reconhecido, renomado e também fez várias viagens a outros países para divulgar seus trabalhos, como Alemanha, França e Estados Unidos. Ao todo, Altino compôs 3 noturnos do Igarapé. O número 1 e o número 2 foram publicados em 1994 em uma coletânea de partituras chamada Música para Piano e Outros Instrumentos. Apesar dessa relevância, existem muitos poucos trabalhos acadêmicos a respeito de Pimenta. E, por esta razão, este trabalho foi criado com o objetivo de fomentar a divulgação e o estudo da obra deste importante compositor paraense, bem como auxiliar compositores que queiram estudar os seus processos composicionais e também auxiliar pianistas que queiram executar as suas obras, ajudando eles a terem uma performance mais criativa e consciente. Sobre o gênero noturno, é um gênero que remonta no século XIX. O noturno é uma peça evocativa ou inspirada na noite, de caráter calmo e reflexivo. Seu surgimento data do século XVIII, na Itália, onde foi denominado primeiramente noturno. Existem composições de Mozart, por exemplo, que se chamam noturno, e ele foi primeiramente criado para ser executado durante a noite. É uma peça criada para a noite. E ao longo do tempo, esta função foi se perdendo e a forma também foi se alterando, até chegar ao período do Romantismo. John Field é apontado como o criador da versão romântica do noturno. Este é um estilo ao piano e possui um acompanhamento arpejado na mão esquerda, ao mesmo tempo em que a direita executa uma melodia cantabile. Chopin e Liszt se inspiraram fortemente em John Field na criação dos seus noturnos. E Altino inspirou-se especialmente em Chopin para a criação dos seus 3 noturnos. Entrando agora na análise da peça em si, utilizou-se como bibliografia o livro de Schoenberg, Fundamentos da Composição Musical, para a identificação de motivos, frases, sequências, temas, e identificou-se na obra a forma rondó, ABACA. Esta forma caracteriza-se pelo contraste, variedade, mas também pela compreensibilidade. Ela contrasta a seção A com a seção B, em seguida a seção A com a seção C,
recapitulando a seção A pela terceira vez, mas também se caracteriza pela compreensibilidade. Ao repetir a seção A, facilitar a compreensão e assimilação do ouvinte à peça. Sobre a seção A, ela possui caráter calmo, tranquilo e andamento expressivo, como nós já vimos que são características do noturno. A sua harmonia está em Dó maior, e este aqui circulado em vermelho é o motivo inicial da obra. Este motivo dá origem a toda a seção A, após ocorrerem repetições, transposições e sequências sobre este motivo. O tema A vai do compasso 1 até o compasso 16. Em seguida, este tema é repetido com algumas variações e adições de ornamentos e acordes, finalizando a seção A. A seção B contrasta com a seção A, como nós já vimos que é uma característica da forma rondó. Seu andamento é mais acelerado, pio-moço, um pouco agitado, como podemos ver. Os arpejos antes contínuos na seção A são agora arpejos simplificados. A harmonia, que antes estava em Dó, passa a estar em Fá maior. E este aqui é o motivo da seção B. Esta mínima e duas semínimas. Este motivo é novamente repetido, sequências ocorrem em cima deste motivo e ele compõe todo o tema da seção B. Este tema, a partir do compasso 48, é repetido, havendo também variação, e alguns arpejos são adicionados nesta variação. Após a seção B, a seção A é recapitulada, entretanto com poucas diferenças. A seção C possui dois temas, e ela se segue a repetição da seção A, também chamada de a linha. A seção C é um contraste ainda maior com a seção A. Ela possui figuras rítmicas diferentes, como nós podemos ver aqui. Temos muitas semicolcheias nela, que vai diferir a seção A, que possui em sua maioria semínimas. A sua harmonia está em Lá menor. E é uma seção também mais acelerada do que a seção A. Temos aqui no tema C1 um motivo com duas colcheias e uma mínima. Podemos notar aqui um andamento vivo que o compositor colocou na partitura. É um motivo descendente em oitavas. E aqui no tema C2, nós vemos um motivo em arpejo, nesse padrão aqui de arpejo. E percebemos um virtuosismo nessa seção ao adicionar vários arpejos que são ascendentes, descendentes, padrões de arpejo. E dessa forma, o compositor finaliza a seção C. Após a seção C, a seção A é recapitulada em forma de A duas linhas. Ela já inicia a partir do que seria a repetição interna do tema A, ou seja, a seção A duas linhas é uma seção sumarizada, uma seção resumida, e ela finaliza a obra. Sobre as influências encontradas na obra, é possível observar influências de Chopin. Nessa comparação desses dois trechos, nós podemos perceber que os arpejos contínuos realizados na peça Noturno em Si bemol menor de Chopin também estão presentes nesta obra de Altino, na seção A. Aqui vemos os mesmos arpejos com notas bem espaçadas entre si, assim como em Chopin, e uma melodia cantável na mão direita em ambas as peças. Sobre a influência de Villa-Lobos, nós podemos perceber influências no seu estilo e na sua harmonia. Villa-Lobos valorizava muito a cultura brasileira e a música brasileira, e da mesma forma, Altino também valorizava e foi influenciado dessa forma. Além disso, a harmonia dele, nós podemos notar semelhança. Altino utiliza o acorde de Ré com sétima, nona bemol e décima terceira, e arpejos em acorde meio diminuto. Aqui nós podemos ver Dó meio diminuto sendo executado na mão direita. Da mesma forma, Heitor Villa-Lobos
realiza um acorde de Ré sustenido com sétima, nona bemol e décima terceira bemol também, assim como o Pimenta, e arpejos sobre a harmonia de Dó sustenido meio diminuto. Além disso, Claude Debussy foi uma influência conjunta a Heitor Villa-Lobos e a Pimenta. Nós podemos ver na sua obra também a utilização de arpejos sobre a harmonia meio diminuta, como é o caso aqui dessa peça Reflet d'un Lot, em que ele realiza vários arpejos sobre o acorde de Sol meio diminuto, confirmando assim a influência tanto de Villa-Lobos como de Debussy. Durante sua vida, Altino também chegou a declarar publicamente a sua admiração pelo francês Claude Bolling e suas composições. Tirando aqui um trecho da peça Suite for Flute and Jazz Piano Trio, de Claude Bolling, nós podemos ver clara semelhança ao estilo de Pimenta. Circulado em vermelho está um trecho que, inclusive, as notas coincidem de uma peça com a outra. Além disso, em toda essa seção de Claude Bolling, nós vemos um padrão em semicolcheias que é muito similar ao padrão na mão direita que Altino Pimenta utilizou. As influências de elementos amazônicos também estão presentes na sua obra, o que a palavra igarapé sugere já em seu título. Igarapé é uma formação natural muito comum na região amazônica. Ela é utilizada para recreação, para lazer e para descanso pelos seus habitantes. Altino, ao colocar em sua peça a palavra igarapé, homenageou a região e fazendo referência a ela. Além disso, a utilização de arpejos também pode estar relacionada a essa formação natural. Os arpejos indicam um movimento em uma direção, assim como as águas também nos igarapés fluem de uma direção a outra. E os arpejos contínuos na mão esquerda também podem simbolizar os igarapés de água contínua que estão presentes na região. Dessa forma, nós podemos perceber como as experiências na vida de Altino, o contato com estilos diferentes como o noturno, além de outros compositores, influenciou as suas composições, a estrutura de suas composições e diversificou a sua obra. Portanto, nós podemos constatar a grande riqueza musical que encontra-se em suas obras, fruto da produção intelectual e cultural da Amazônia. Essas são as minhas referências e muito obrigado por assistir. Agora vocês vão ficar com um trecho tocado da seção A pelo intérprete Rômulo Queiroz. Muito obrigado.